Olá, amigos, colegas, boa noite. Estamos juntos mais uma segunda-feira. Hoje atrasamos um pouquinho, né? Atrasei o professor Ivan, porque nós fizemos antes a live do simulador. Depois, nossa plataforma, ela deu uma travadinha, né, Ivan? Mas já deu tudo certo, já estamos juntos. Opa, e ainda estou com volume. Mas hoje eu estou bem principiante, viu, Ivan? Hoje tudo que eu estou fazendo está dando errado. Eu acho que é emoção, porque eu estou muito tempo sem te ver, né? E eu acho que tem a ver com isso, só pode ser. Vou passar a palavra para você dar boa noite para o pessoal. Você está sem som. Nós estamos bom hoje. Eu acho que você que me tirou o som, né? Eu não estava sem som, você me deu mudo e não me retornou o som e quer botar a culpa em mim ainda. Eu não sabia que eu estava sem som, eu botei o som. Gente, mas problemas técnicos acontecem, normal. O que interessa é que a gente vai ter um bate-papo agradável, que sempre temos quando eu converso com Ana Paula, uma conversa sempre muito agradável, ela é uma pessoa sempre muito agradável, uma baita de uma entrevistadora, uma baita de uma professora, faz sucesso em todas as minhas pós-graduações, né? Quando o pessoal sabe que ela vai estar na pós, a pós lota. Escuta só um pouquinho, a entrevista é minha ou é sua? Porque eu estou me sentindo aqui. Estou entrevistada já. Viu? Essa troca de rasgação de seda, ela não vale. Que daí eu vou dizer que você é o professor mais incrível, né? Que além de bom professor, é escritor, consultor. Tem que dizer que é auditor da Receita, mas embora seja auditor, é muito justo. Aí eu vou ter que ficar rasgando seda também, Ivan. Mas você fala isso para todos. Não, para todos não. Peraí, calma. Vem outros elogios ainda. Vou dizer que, além de tudo, é simpático, leva a gente para jantar nos melhores lugares. Tem 9 turmas, são 9 turmas, não são agora? Quantas tem 14. 14 presenciais e minhas 2 online, né? Eu só dou aula em 9, eu quero dizer que eu já estou sendo traída. Não, porque tem tributário também, né? Tem após tributário, tem após trabalho puro. Então aí não é porque está sendo traída, não. Você viu que eu já estava cobrando. Eu dizia, peraí, como é que eu fui traída e não estou sabendo? Só a última a saber. Deixa eu aproveitar, Ivan, mandar um grande abraço para o pessoal que já está aqui conosco. Bernardo Wagner, Alessandra Minaré, ó, ela já está aqui. E estava tirando sarro de nós dois, mandando a gente ligar o microfone, viu? A Kênia Araújo, a Valdilene, aqui, a Sirlene, quem mais? A Luísio Júnior, Michele Marinho, todo o pessoal, a Márcia Roqueta aqui novamente, o Gustavo Escobar, queridíssimo meu amigo Gustavo Escobar. A gente vai ter uma live também falando de marketing. Eu gosto sempre de trazer o Gustavo, ele é ótimo. A Janine Marques, a Viviane, nossa coordenadora. O pessoal está mandando beijo para a gente aqui, ó. O Bernardo está falando que você é o tenista Guga do Previdenciário. Mas não é tênis, é diferente, é squash. Não, mas eu já fui tenista, né? Porque eu era tenista mesmo. Mas eu migrei, né? Eu mudei para o squash. E aí eu... Mas eu me achava bom de squash, né? E aí eu fui para o congresso de Camboriú, aí Rafael Valdres, acabou primeiro dia com ele, marcamos o jogo, foi um 5-4, bem disputado. No segundo dia ele me deu 10-0. O que aconteceu? Ele fingiu que não ia jogar, depois jogou, aí me desconcentrou. Eu estou impugnando o resultado, inclusive. E você é a pessoa que joga todo dia às 5 horas da manhã. Eu nunca... Mas ele joga todo dia também, A gente adora, a gente é viciado. Ele joga 6 horas todo dia. Deixa eu passar um beijo também aqui para o Sinésio Cirino, um grande beijo para ele. Sinésio tem participado bastante das nossas lives também, principalmente do empresarial. Sinésio está ali, ó. Sinésio Cirino Filho, Sérgio Jeromes, que estava comigo aqui, ó. O Sérgio que é culpado de eu ter atrasado você, viu? Tá bem desculpado. Eu ouvi Sérgio, é sempre bom, então tá tranquilo. Agora, eu consigo ver esse pessoal todo aqui também, ou é exclusividade sua? Não, você vai ter que abrir o Facebook no celular, porque a gente está pelo Zoom, né? A plataforma travou do BeLive. Aqui, ó, o Gustavo me contou que você vai dar um curso lá para ele. É só esperar a pandemia passar, ele vai te arrastar lá para o escritório dele. E, ó, vale a pena ir lá para Goiânia, viu? O Gustavo trata a gente super bem. Estou esperando o convite dele. Ele me falou que ia convidar um dia desse aí que eu encontrei no Congresso do IEPREV, mas até agora não. Eu abro e-mail todo dia, não chega esse convite.
Não, mas ele falou que está esperando a pandemia passar. Mas o Gustavo é um homem de palavra, viu? Se ele disse, ele vai cumprir. É só o momento, porque o Gustavo é tudo certo. Mohana, minha aluna querida de Itajaí, o Adonis Lima, quem mais aqui? A Leila Aparecida Reis, o João Vitor, nosso diretor de eventos. Ó, ele falou que o teu livro virou o livro de cabeceira dele, o melhor livro da Reforma. Eu sou suspeita para falar, porque eu tenho todos, né? Menos aqueles que as pessoas não me dão, né? Tipo, teve um que eu tive que comprar. Você viu a reclamação, né? A Irenita, Simone Santos, a Bruna. A Bruna esteve aqui. Deixa eu agradecer a Bruna. Ela me substituiu na semana passada. Eu estava com uma intercorrência de saúde. A Bruna veio aqui com toda a competência, o charme, a elegância dela. Veio participar na semana passada. Obrigada, Bruna. Um beijo grande. O Alex Sertão, queridíssimo Alex, um grande beijo para você também. Viu como você faz sucesso? Mal você chegou aqui, já tem um monte de gente comentando, um monte de gente conhecida. Dá para competir desse jeito, Ivan? Aí você desfoca o meu programa. E pior, já veio prometendo brigar comigo. Conta para todo mundo. Que você já está me prometendo. Mas isso é certo, né? Isso é certeza que a gente vai brigar. Concordar em tudo no direito é impossível, né? E assim, não é porque eu sou auditor que eu vou defender o fisco, não. Eu tenho várias opiniões contrárias ao fisco, né? Inúmeras, inclusive, né? Inclusive do salário maternidade. Eu fui o primeiro a defender a não incidência da contribuição previdenciária sobre o salário maternidade, quando o STJ era unânime, dizendo que incidia a contribuição. Desde 2014 pacificou a questão, e antes de 2014 sempre foi. E eu sempre disse, não é. E agora não foi e tá certo. Agora um texto de férias, né? É outra história que você colocou lá no grupo querendo provocar. Eu cheguei, não, eu concordo com as duas. E vamos provocar ela para ela se irritar. Eu sou a favor de tributar o salário maternidade, olha a diferença. Por mim, eu tributaria o salário maternidade, mas calma, não vamos chegar lá, porque o pessoal tem que entender essa discussão ainda, né? Mas eu tributaria o salário maternidade, não tributaria o terço, eu explico depois por quê. A nossa aluna, a Keterine, tá mandando abraço aqui também, Keterine. Beijo grande. Foi a última aula que eu dei antes da pandemia. Ela mora num lugar muito ruim também, você deve ter sofrido muito. Você só me manda para um lugar ruim, né, Ivan? Tem que falar aqui pro pessoal que ele me manda assim... Eu vou para São Luís, daí eu fico passeando lá nos Lençóis, aí eu vou dar aula em Ilhéus, eu vou dar aula em Porto Seguro, aula na Bahia, Salvador. Belém também, que é legal. Aracaju, né? Eu tenho que dizer que você me manda para os lugares, assim, como eu não tiro férias, o Ivan, ele me manda trabalhar com um pouquinho de férias junto, né, Ivan? Ivan, mas olha só, brincadeiras à parte, né? Primeiro quero dizer que é um prazer sempre ter você aqui com a gente, até pela nossa amizade já, que já é longa e a gente se dá muito bem mesmo, realmente. E para contar para o pessoal que, assim, embora exatamente você falou, você é auditor, mas nem sempre ser auditor significa que você vai ter determinados posicionamentos na vida acadêmica, principalmente, e no que você defende no teu livro. E aí eu queria que você contasse um pouquinho para o pessoal. Primeiro, você acabou de lançar um livro, né? O teu livro, ele fala de empresarial. Então, é um livro que eu sempre te cobrei, inclusive. É ou não é? Sempre falei para você que você Verdade verdadeira. Isso. Você tinha que lançar esse livro. Verdade. E acho super bacana, até porque você é um profundo conhecedor da jurisprudência. Você sempre foi, né? E faltava esse livro naquele rol de livros que você tem. E até um livro, eu também estou escrevendo, mas o meu talento ainda vou lançar só mês que vem, mas o meu não é advocacia empresarial, o meu é custeio. E eu achei excelente esse teu livro, muito bom. E eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal o que trata nesse livro, qual foi o teu objetivo quando você escreveu sobre ele. Na verdade, eu já escrevia bastante sobre custeio, né? Então, eu tinha livros específicos sobre custeio, por exemplo, eu tenho ainda, né? Um livro que era só de execução das contribuições previdenciárias do Estado do Trabalho, um livro que eu fiz magnífico. Talvez, assim, foi o melhor livro que a gente já fez, eu e Sinésio, né? Sinésio está nos assistindo, que é o Salário de Contribuição, um livro fantástico, né? Eu gosto muito dele. É um livro, assim... Agora, esses livros todos aí que eu digo, eles são sucesso de crítica, e fracasso de bilheteria, né? Tipo aqueles filmes europeus, né, antigos, tal. Porque todo mundo que vê, que se dedica a ler o livro,
ele estuda aquele assunto e gosta realmente. É um livro técnico, é um livro, e ao mesmo tempo é prático. Só que eu percebi que eu precisava de uma coisa mais, vamos dizer assim, sistematizada do custeio, né? E aí eu resolvi sistematizar todos os assuntos, inclusive o salário de contribuição, a execução das contribuições no seu trabalho, em um único livro. E aí colocando, obviamente, todos os assuntos de custeio, desde a base constitucional do custeio, passando pelo salário de contribuição, falo do segurado, só para a gente ter uma noção do que é, depois eu parto para o salário de contribuição, alíquotas de contribuição, aí depois vem compensação, restituição, CND, e aí falo também do E-Social, falo da prática de como se faz uma PERDECOMP, ou seja, quando se usa a PERDECOMP, quando não se usa, ou seja, eu sistematizei tudo, mas eu confesso para você que o sistema é tão complexo, o tributário, que eu fiz esse livro em parceria, que me ajudou muito mesmo, com Alzemir Santana e Raimundo Dantas, que são dois também profundos conhecedores, professores de direito tributário previdenciário, digamos assim, né? Empresarial previdenciário, e que deram um suporte muito grande, que determinadas coisas a gente ficava discutindo no assunto, e a gente não se entendia, 3 auditores discutindo sobre se deve ou não deve fazer alguma coisa, e a gente brigava, tinha discussões no grupo que ia, sei lá, 50 áudios sobre a discussão e não terminava o negócio, né? Então você vê como o assunto é complexo, né? Então, eu fiquei feliz agora, viu, Ivan? Porque eu queria te falar uma coisa. Quando eu vi que você lançou teu livro, você tornou a minha vida 10.000 vezes mais difícil. Você sabe que eu estou lançando o meu mês que vem, né? E aí eu e a Gisele falando, não, por que ele tem que fazer isso? Por que ele não podia esperar lançar um pouquinho mais para frente? Porque agora eu tenho que lançar e eu tenho, assim, olha com quem que eu vou concorrer. Você nunca torna a minha vida mais fácil. E aí eu falei, não. Aí ele vem com milhões de coisas. Eu falei, Jesus, ainda bem. Sabe o que me deixou mais feliz? Que, assim, o objetivo dos nossos livros está um pouco diferente. Eu falei, graças a Deus, Deus é bom. Porque, olha, esse tema, além de ser difícil, muito difícil, lá no CARF, a gente às vezes tem 1h30 de discussão de um levantamento do auto de infração. Depois a gente fica mais o resto do dia inteiro para discutir o restante. Então, eu imagino que se 3 auditores estavam tendo essa dificuldade, eu consigo entender por que é tão difícil para conselheiro do contribuinte e conselheiros do fisco, com uma visão diferente, às vezes com a falta de acesso ao sistema, porque nós, conselheiros do contribuinte, a gente não acessa o sistema. Então, às vezes, tem coisa que a gente não consegue entender, né? Por exemplo, na fiscalização, no auto, que para vocês fica até mais fácil, né? Mais, assim, tranquilo. Então, eu fico imaginando que vocês fizeram um bem bolado. E quando vocês não chegavam a conclusão nenhuma? Optava pelo... Não chegava. A gente chegava a um consenso, digamos assim. A gente fazia aquela votação, né? 2-1, vamos dar essa opinião. Não, tá razoável a opinião. Aí um cedia, não, vamos seguir essa linha. Né? A gente preferiu não colocar aquele tipo de livro, que podia fazer também. Os 2 autores concordaram, mas houve divergência nesse ponto. Tal. A gente sempre conseguiu achar um consenso razoável nos pontos mais polêmicos, né? Mas a maioria das coisas a gente seguiu uma linha de concordância, né? Seguiu uma linha de concordância. Mas é difícil. É muito difícil. O pessoal está falando que você é uma máquina de escrever, eu concordo. Nossa, todo Natal e Ano Novo eu vou falar com você, você está lançando uma coisa nova, sabe? Eu falo, gente, você e o Fred, vocês me matam. Porque esse ano eu estou lançando agora um livro, né? Agora já lancei, acabei de lançar, está no site, ainda não chegou. Que é o regulamento comentado com Luana Oriuchi também. A Luana, né? Luana é sensacional, a Luana é um orgulho para mim, né? Um orgulho muito grande mesmo, porque ela foi minha aluna verde, assim, de conhecimentos bem assim, fraco de direito previdenciário, começou ali, né? Na pós-graduação. Aí ela algum dia chegou para mim e falou, poxa, eu gostaria de fazer alguma coisa, de escrever, de fazer alguma coisa. Cheguei, não. E aí comecei a colocar ela para escrever esses livros daqui de cima, ó. Os de cima ali da estante, que são os revisaços, né? Os revisaços de direito previdenciário. E aí eram questões comentadas, na verdade, né? Que a editora me passava, como era o autor da editora, era o único na época, né? E isso ia previdenciário, eles passavam assim, revisaço de uma prova de, sei lá, da Polícia Federal. Aí pegavam as 10 ou 20 questões de Polícia Federal e era para comentar. Aí eu fazia, faça essas questões, comente, e eu reviso. Aí eu revisava a questão, aí tinha alguns erros. O resultado, ela foi crescendo assim de uma maneira extraordinária na carreira toda. Depois foi trabalhar em um banco que te indicou ela, e aí depois foi para fazer mestrado. Hoje é professora do Brasil Jurídico,
E E assim, ela tem é uma ótima. legião de fãs, muita gente gosta dela bastante, da aula dela, da didática, e eu sinto Eu muito gosto orgulho muito dela de ter ela também. do meu lado agora como coautora de meu livro. Para mim é uma satisfação muito grande. E nesse livro com a Luana, vocês estão falando do decreto, né? Do Vocês estão decreto, é o tratando regulamento da do Previdência decreto Social do comentado, simulador. Muito bacana. já com Nossa, as mudanças todas. eu nem vou perguntar como é que você consegue, porque a gente, assim, teria que ir muito longe na conversa, né? Que aí eu ia te fazer várias perguntas. Não farei, não farei, mas olha, gente, é incrível, né? E ainda essa pessoa ainda consegue dar atenção em casa, para a família, para os 4 filhos, né? Para a mãe, para não sei quem, para não sei quem. Olha, só a Mariana mesmo na causa. Mandar um beijo para a Mariana também. Depois você fala que eu mandei, viu? Não vai esquecer, por favor. Ela tá aqui no quarto do lado. Estou no meu Ah, gabinete, ela está no quarto do lado aqui. Assistindo o jogo do Guarani com meu filho, que conseguiu se virar torcedor do Guarani, mesmo sendo baiano. É o segundo time dele, Guarani de Campinas. nossa, não, mas tá bom, tá ótimo. Deixa eu mandar um abraço para o João Gabriel Miranda, nosso aluno também lá de Belém. Isso, João Gabriel é aluno de todos os Entrar lugares, na verdade, né? nosso aluno... Oi? Ele é aluno de todos os lugares, todo lugar que É, vai, ele tá. É onipresente ele. onipresente, é verdade. E mandar um abraço para o Maílson Maciel também. Nós temos muitos alunos aqui de todos os lados. Mandar um grande abraço para o nosso público aqui. E é Maílson, norte e nordeste, né? salvo engano, esse Maílson Maciel, ele é aluno de nossa pós-graduação online de Direito Previdenciário. O Maílson, me corrija se eu estiver errado. Você é o Maílson, que eu tenho o Maílson Maciel lá, deve ser você, né? Aluno de nossa pós-graduação online de Direito Previdenciário que a gente lançou junto com o IMADEC, né? Então, que vai começar as aulas, inclusive, 29 de setembro agora. Já fiz a propaganda aí, viu? Faça do IEPREV também, que é excelente o curso também de pós-graduação daqui. Não, pode falar. Não, pode falar, fica à vontade. Vou falar da nossa também, mas vou falar que eu tenho várias coisas para falar hoje. Já vou até começar, pessoal. Hoje a gente lançou o desconto do simulador, hein? Atualização da simulador. O simulador está assim maravilhoso. Estava falando com o professor Jeromes agora, antes de começar a live, a nossa, falando com ele sobre o simulador. Então, hoje tem desconto. O cupom de desconto é Live Simulador, 20% de desconto do simulador básico e do simulador na Premium. Deixa eu te contar, a Valdilene está aqui me dizendo que já foi sua aluna também. Deixa eu te contar, Ivan, que agora o nosso simulador está com o descarte perfeito. O professor Sérgio conseguiu terminar e o projeto junto com a nossa equipe. Nosso número ele bate até no centavo com o INSS. Tá? Coisa Beleza. incrível. Tá Eu lembro que eu falei maravilhoso. para você desde o começo, olha, quando estava saindo a reforma, eu cheguei, como é que vai sistemas, vão fazer simulador, como é que vai fazer o descarte? Eu acho que eu peguei um hotel, assim, algum dia, falei, como é que vai fazer isso aí? Eu estava em São Luís, eu acho, no telefone, falando com você, e o descarte, como é que vai sair? Isso aí vai ser uma confusão. Você nem onde já está vendo isso, demora de fazer, Só né? que demorou, hein? Demorou, porque não dá Demorou. para competir, né? A INSS usou inteligência artificial. Então foi muito bacana e ficou muito bom. Eu fiquei muito feliz que o INSS surpreendeu os segurados, que quando a gente achou que eles não iam conseguir, eles utilizaram a inteligência artificial e estão fazendo um cálculo muito bem feito. Tem que elogiar o Excelente. que é bom. E o INSS está trabalhando muito bem no cálculo do descarte. E a gente conseguiu agora, né? Conseguimos aí equiparar o nosso simulador. Hoje nós estamos batendo o INSS até com centavo. Eu quero elogiar aqui o Sérgio Jeromes, o Rodrigo, nosso desenvolvedor, junto com toda a equipe dos simuladores, que deu trabalho, mas ficou muito bom. Depois eu vou te passar o acesso para você dar uma olhadinha, Ivan, para você Perfeito. poder ver como está funcionando Eu já faço direito. propaganda, eu sou o vendedor de Reprev. Eu não vi comissão, não sei porquê, né? Eu acho que você Devia devia ganhar. ganhar, porque você Devia ter vendeu um ingresso também. link meu, eu anuncio com o link do IEPREV. Quem comprar me paga uma comissão. É uma boa isso, né? Que eu Acho vendo IEPREV para justíssimo. todo mundo nas Ó, minhas eu acho pós. Eu, qual é o justíssimo melhor você sistema? Não falar vai isso. no IEPREV. Não, eu tenho que agradecer. Eu falei para o Roberto hoje. O Roberto falou assim: Ah, o Ivan, que bacana. Fala para ele falar do nosso simulador. Eu falei, Roberto, ele já fala. Eu não Eu posso falo o nem. tempo todo. É. E me ajudou a vender congresso, né? Por sinal, vamos convidar o pessoal. Pessoal, infelizmente não vai ser presencial, mas por algo que está fora do nosso controle. Mas a gente conseguiu dar um desconto, Ivan, para todos os alunos. A gente deu uma carta de crédito para o pessoal usar na nossa loja virtual, né? E o pessoal vai agora ter acesso a 42 oficinas e 42 palestras, tudo isso até maio de 2021.
Então, o pessoal vai ter aí eu brinco que é quase uma pós-graduação, de tanta oficina e palestra que vai ficar disponível para o pessoal aí no Congresso. E o Congresso é daqui 2 semanas, né? Ivan vai estar com a gente em 3 oportunidades. Ivan vai palestrar no Seminário de Trabalho e Previdência, vai palestrar de novo na sala principal da Reforma e tem oficina com o Ivan também. Então, o Ivan aí vai participar bastante. O pessoal está falando que você é nosso garoto propaganda aqui, ó. Sou mesmo. Sou mesmo. Acho bom, né? Eu acho bom porque eu sou sua também, né? Bem, mas é aí para dizer, então, para o pessoal que está imperdível. Ivan, vamos falar do nosso tema, então? Por que tem tanta autuação falando de contribuição previdenciária? Então, acho assim, para a gente dar uma resumida para o pessoal entender. Nós temos várias obrigações, né? Obrigações principais, obrigações acessórias, mas dentre as obrigações principais, a gente pode listar as obrigações de folha, que são mais fácil para o pessoal que acompanha mais benefício compreender. E, de repente, a gente tem lá questões que envolvem tanto contribuição cota patronal, SAT, são aquelas obrigatórias da empresa, e nós temos também os deveres de retenção, que são deveres do segurado, mas que a empresa, por uma obrigação aí, até esqueci a palavra, obrigação, me ajuda aí com a palavra que eu esqueci? Obrigação? Acessória. Acessória, surgiu da minha cabeça. Por substituição tributária, né? E obrigação acessória, a empresa vai ter que fazer a retenção. Então, nós temos diversos tipos de obrigação, né, Ivan? Sim. E, de repente, aí a gente vê que muito empresariado acaba criando subterfúgios para fugir daquilo que deveria ser a folha de salários, né? Uma folha de salários real. Mas, além disso, a gente tem também, aí eu vou falar o outro lado, alguns momentos em que o fisco ele alarga um pouquinho o conceito do que é salário de contribuição, ou às vezes alarga próprio fato gerador, né? Aquele fato gerador ele acaba sendo um pouco distorcido, gerando aí alguns autos de infração que os contribuintes entendem não ser o correto. E aí a gente tem hoje lá no CARF, por exemplo, um número enorme aí, mais de 60% da dívida a ser cobrada, hoje é contribuição previdenciária. Eu brinco que nós éramos o patinho feio do CARF, hoje a gente passa a ter uma importância maior a partir do momento que você fala tanto de reforma da Previdência e lá na segunda sessão a gente cobra esses autos de infração. Eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal aí a respeito desse tema. Eu resumiria, você resumiu muito bem, mas eu faria um resumo um pouco com uma visão um pouco diferente, né, dessa problemática. Nós temos 2 tipos de empresa. Uma empresa que quer pagar tudo direitinho, certinho, e outra empresa que é pilantra mesmo. Aquela empresa que simplesmente abre e fecha, aquele mau empresário, aquele empresário ruim, que quer se aproveitar mesmo e que quer sonegar, e que propositalmente, sabendo que está sonegando, quer sonegar. Né? Então, esse aí, no CARF não vai ter dúvida, vai ser o pilantra, aquele aparente, o CARF não vai ter dúvida nenhuma, e não tem dúvida nenhuma que o auto de infração deve ser mantido. Já nós temos outro empresário que quer pagar tudo direito, mas a legislação é altamente complexa. Então, essa largada mais do fisco, ou o não pagamento, que é sonegação, que fica em um limite cinzento, o que é que o fisco está querendo largar, ou o que é que o contribuinte está sonegando, é pela complexidade da legislação. Ou seja, não é o fisco só tentando alargar a toda maneira, ou o contribuinte tentando sonegar a qualquer maneira. É porque a legislação é complexa. Eu, se empresário fosse, quisesse pagar tudo, eu teria uma grande dificuldade, porque olhar para... Tem colegas meus, de advogados, que ligam para mim e dizem, a empresa quer pagar tudo, como é que ela faz? Ela faz assim ou assim? Eu digo, eu não sei se como indicar para você, porque eu não sei quem vai entender quando chegar aí. Então, o risco você vai estar correndo, porque esse assunto é muito complexo. Então, como é que eu vou pagar, por exemplo, prêmios depois da lei? Está lá na lei dizendo que prêmio não incide. Sim, mas tem que ser em 2 vezes? Não, a lei não fala em 2 vezes. Eu posso pagar prêmio todo mês? Ou não fala também. Ou seja, vai entrar em uma zona cinzenta que a gente não sabe como proceder. E é normal que tenhamos múltiplas interpretações sobre tudo que está na zona cinzenta. E aí você vai ter muita discussão. Só que a base de cálculo previdenciária, eu falo, Ana, que sem dúvida nenhuma é a base mais complexa que a gente tem do direito tributário. Não tenha dúvida disso. A gente pode ter alíquotas que são muito complexas. Imagine um tributo que tem mais de 30 alíquotas. É um absurdo isso. Mais de 30 alíquotas. Quando eu dou aula de custeio, eu falo de mais de 30 alíquotas. Eu vou contando 1, 2, 3, 4.
Acaba a aula de 4 horas, são 30 alíquotas, como é que alguém entende isso? Muito complexo. E a base de cálculo louca. Por isso que eu sou a favor, sempre fui, de extinguir a contribuição sobre a folha de pagamento, colocar uma base mais simples, que é uma base sobre a movimentação financeira. A Guedes está falando isso só está levando porrada. Não sou defensor de Guedes, nada disso, tá? Sou defensor da tese e sou defensor que foi minha tese de mestrado de 2012, né? Quem quiser me manda uma mensagem que eu passo a tese de mestrado. Quem quiser pesquisar, pesquisa no repositório da UFMA. Bota Ivan Kertzmann, desoneração da folha, repositório UFMA. Já sai em PDF lá, para todo mundo ler, se quiser. Capítulo 5 eu faço justamente sobre essa tese. Porque é uma coisa tão inviável o empregador pagar certo que eu não entendo como justifica você manter uma base tão complexa, cara, difícil de gestão, cara para gerir a folha de pagamento. Eu estou que ter não sei quantos empregados para o sistema de folha rodar e para você saber como tributa, e para fazer GFIP, e para fazer social. Ou seja, teria que dar uma simplificada nessa tributação da folha, em minha opinião. Não, eu concordo com você. E assim, é tão complexa que quando chega no tribunal, na Câmara Superior, que teoricamente nós teríamos que saber tudo, né? Teoricamente é essa a ideia que você tem de uma Câmara Superior. Mas nós temos dúvidas lá também. Às vezes a gente tem debates super assim, como é que eu vou dizer, vigorosos, né? Não é nem no sentido da interpretação que cada um acha, mas é do que realmente está escrito ou qual lei está vigente em determinado período. Às vezes a gente tem algumas situações mais complexas, principalmente com a superreceita, né? A gente tem uma troca ali em 2007 que é significativa também. Você sabe, Ivan, que um problema que nós tínhamos no tribunal até pouco tempo era o fato da contribuição previdenciária seguir a obrigação principal separada da acessória. Só que nós temos algumas previdenciárias que são vinculadas, né? Nem todas, mas nós temos aí, tipo, a I68, a I54, a I78. Nós temos vários que são obrigação vinculada. E aí você não pode julgar o acessório sem saber o que aconteceu com o principal. Aconteceu com o principal, lógico. E com a superreceita, esses processos seguiram no CARF totalmente separados. Então, tinha obrigação acessória votada na Câmara Superior 2 anos antes de chegar à obrigação principal. Então, diversos problemas aí que a gente teve que ir sistematizando uma forma processual dentro do CARF para resolver esses problemas. Então, quem cai mesmo, advogado, falo brincando, né? Nós estamos com a pós aí de previdenciária empresarial, você também tem essa pós. O nosso... empresarial eu não tenho, não. É curso, né? É curso. Não, a empresarial só tem um curso meu de. Tem um curso, né? Após eu indico a sua. Você é meu professor. Isso. Se fizerem meu curso do ICAPREV, icaprev.com, que é meu site, né? icadvankersoprev.com, não tem BR. Né? Vocês fazem meu curso lá do Prática Empresarial Previdenciária, meu de Alzheimer e Raimundo. Se gostarem, acharem que é legal, aí faz após, porque é uma aplicação do curso. Né? Primeiro faz o seu curso, depois faz a minha pós. Mas é lógico, é uma degustação do que vai encontrar na sua pós, né? É uma degustação. Não, é verdade. É uma degustação, é um curso pequeno de 10 horas, né? É um curso de 12 horas, 16 horas, na verdade, de curso. Então, você degusta e depois tem 360 horas maravilhosas para ampliar todo o conhecimento, né? E aí a gente vai tratar de compliance também, então vai ser bem bacana. A gente vai falar de licitações, vai ser muito legal. E nós vamos ter módulo próprio de retenção, de saúde e segurança do trabalho. Dessa pós está incrível. E o professor Ivan, nosso professor lá, sem dúvida, né? Nem podia ser diferente, né, Ivan? Se você não tivesse aceitado, você ia ver. Eu ia lá na sua casa te buscar. Mas daí, só para completar, Ivan, todas essas problemáticas não é difícil do advogado tributário não gostar de contribuição previdenciária. Você sabe que eu estou muito nesse meio agora, o advogado tributário fala, odeio contribuição previdenciária. Você vai conversar com o advogado trabalhista, odeio contribuição previdenciária. Você vai conversar com o advogado de benefício, não quero saber de custeio. Falo, gente, esse nicho do mercado está largado. E aí nós montamos essa pós-graduação com muito carinho, juntando um pouco do conceito trabalhista, quer dizer, um pouco não, muito. Mas lembrando que nem sempre tudo que é do trabalho vai valer no previdenciário, lógico. A gente vai ter alguns recortes, algumas questões tributárias que vão ter mais valor do que a relação trabalhista, já que a relação trabalhista é uma relação entre particulares, né? Ela não vai aí, por exemplo, ser oponível ao fisco muitas vezes. Mas eu tenho aí também muita coisa de saúde e segurança do trabalho que vai impactar no FAP, por exemplo. Então, eu posso ter redução de custo fiscal melhorando o ambiente laboral, melhorando a relação de saúde e segurança do trabalho.
Então, a gente vai trabalhar na pós todos esses nichos, assim. Vai ser muito bacana. E aí, Ivan, queria que você contasse para o pessoal quais são os maiores, assim, gargalos, os maiores problemas da Folha, além da configuração de salário de contribuição. Porque nós temos dois tipos de isenção. Eu diria isenção não é um termo correto, né? Mas é isenção, porque não é imunidade. Isso. Mas, assim, nós temos lá no 28, parágrafo 9º, aquelas questões do que eu posso fazer, conceder para o empregado, que não vai ser tido como salário de contribuição para fins de contribuição previdenciária. E eu tenho, por outro lado, verbas que não têm nada a ver com a folha, mas que, quando são mal pagas, elas vão ser tidas como salário indireto. Aí, por exemplo, tem o PLR, eu tenho bônus de contratação. Queria que você fizesse um paralelo. Assim, o que você acha que mais dá problema? São as verbas de folha, de isenção, ou são as verbas que são usadas como se fosse salário indireto? Veja bem, como é a sistemática da contribuição previdenciária, em tese, né? Tudo que se paga do empregador para o empregado, em regra, é salário, né? A não ser que tenha natureza indenizatória ou ressarcitória, que aí você foge do conceito de remuneração. Mas tem natureza remuneratória tudo que você paga. Então, por exemplo, se eu der um seguro de saúde para ele, se não tivesse lei nenhuma dizendo que não é, ele seria remuneratório, porque eu estou dando um benefício para ele. Então, todos os benefícios, se eu desse um vale-transporte, o vale-transporte teria natureza remuneratória. Só estou dando porque ele trabalha para mim. Então, seria remuneratória. Claro que se eu pagasse uma indenização para ele, porque eu quebrei o carro dele, do meu empregado, eu usei o carro do meu empregado e quebrei, aí já não é salário, porque não tem nada a ver com trabalho. Eu não estou remunerando o trabalho. Mas todas as parcelas são remuneratórias. Por isso que a gente tem no rol do parágrafo 9º do artigo 28 da Lei 8.212 de 91, que é acompanhado lá no 214, parágrafo 9º também do decreto 3048 de 99, ou melhor, do regulamento da Previdência Social, aprovado pelo decreto 3048 de 99, né? Você tem o rol de parcelas isentas de contribuição, ou seja, você pode dar um benefício sem ser incidente de contribuição previdenciária, mas várias dessas isenções são o que eu chamo de isenções condicionais. Por exemplo, você pode dar uma previdência complementar para o seu empregado. Isso é salário. Se você for pensar na essência, eu depositar um dinheiro na conta de previdência do meu empregado, por que não é natureza salarial? Claro que é. Tem natureza salarial. Na essência dele é natureza salarial. Para não ser, uma lei tem que dizer que não é. Porque isso é um nítido pagamento de uma remuneração do trabalhador. Eu chego na sua conta, Ana, você é minha empregada, eu deposito 5 mil reais por mês na sua conta de previdência. Por que isso não é salário? Só não é salário porque a lei diz que não é salário. Mas a lei diz que não é salário só se você fizer de determinada forma. Por exemplo, nesse caso de previdência complementar, eu não posso pagar só para você, porque tem esses olhos lindos e eu me encantei e quis pagar para você. Não, eu tenho que pagar para todos os empregados da empresa. Então, a legislação... Oi? Vou passar minha conta. Isso. Todos os empregados da empresa. Né? Porque senão, se eu pagar só para uma pessoa, só para um gerente, só para um diretor, isso aí vai ser considerado como salarial e o fisco vai cobrar a contribuição previdenciária dessa parcela. Então, é uma parcela que vai incidir a contribuição previdenciária. Então, tem vários benefícios que a gente chama que, para serem isentos de contribuição previdenciária, esses benefícios são condicionais. Sempre colocam uma condição para ser colocado. Esses benefícios condicionais eram inúmeros, Ana Paula, inúmeros. A reforma trabalhista, em 2017, quebrou isso. Ou seja, várias isenções condicionais foram descondicionalizadas, ou seja, a condição que a gente tinha para sofrer isenção não tem mais. Essa que eu coloquei aqui se manteve, né? Mas diversas outras condições não se mantiveram. Por exemplo, o seguro de saúde, os gastos com saúde do trabalhador. E eu achava super justo isso, a regra era justa, na minha concepção. Para eu dar um plano de saúde para um trabalhador, para não incidir contribuição previdenciária, eu tinha que dar para todos os trabalhadores da empresa. E era justo porque, Ana, o que a lei queria evitar? Que eu chegasse só e dissesse, só vou dar para os diretores do plano de saúde. E a peãozada está fora. E eu entendo que, assim, a lógica desse benefício, de eu conceder uma isenção, o Estado não cobrar um tributo de uma parcela que é totalmente salarial, tem natureza salarial, que é um benefício, né? Qual é a lógica disso? A lógica disso seria a seguinte, olha,
Eu sou um prestador de serviço estatal, eu sou Estado, e não consigo dar saúde pública de qualidade para todo mundo. Empresa, eu vou chamar vocês a me ajudar. Massifique a saúde privada, tirando o custo que eu tenho e o peso que eu tenho da saúde pública, que eu deixo você não pagar o tributo. No momento que o Estado tira essa obrigação, que aconteceu com a reforma trabalhista, e diz, olha, você não vai ter mais que pagar para todo mundo. O que é que vai acontecer com os planos de saúde daqui para frente, ao passar do tempo? As empresas só vão dar plano de saúde para os gerentes e trabalhadores administrativos para cima, até diretores. A peãozada vai ficar de fora do sistema de saúde. E aí vai ter uma natureza salarial, mas vai ter uma isenção. E a isenção não é mais condicionada. Eu fui contra essa mudança, mas a mudança ocorreu. É um exemplo aqui que eu quero dizer. E aí tem várias outras, por exemplo, PLR que você citou. PLR deve seguir a Lei 10.101 para que não incida a contribuição previdenciária. Aí você tem que pegar a lei, abrir e ver se a empresa está seguindo. E a lei diz que tem que ter regras claras, passíveis de aferição, tem que ter, eu vou citar uma autuação que eu fiz, regras claras, passíveis de aferição, só pode ser paga 2 vezes no mesmo ano e não pode ser dentro do mesmo trimestre, depois da 10ª alteração que fizeram na lei, colocaram o período trimestral, ou seja, você não pode pagar em janeiro e março, mas pode pagar em janeiro e abril, por exemplo, hoje já pode. Aí eu chego, entro na minha empresa, a empresa faz uma PLR com regras direitinho, se eu auditasse a regra, daria certinho, só que ele faz a PLR e assina a PLR, Ana, exatamente no dia 16 de dezembro, para pagar o ano que já passou. Ou seja, o resultado já havia ocorrido. O empregado só soube o que ele tinha que fazer para receber ou não uma parcela do lucro no dia 16 de dezembro, quando o ano já tinha acabado. Então, eles fizeram a conta de chegada para pagar um salário para cada empregado. Isso, para mim, não é PLR. Isso é uma remuneração safada. O problema do PLR é que nós temos os dois lados da moeda, né? A gente tem o contribuinte que abusa e a gente tem, do outro lado, o auditor que desconsidera uma PLR, por exemplo, porque considera que o pacto tem que ser prévio. Só que prévio ao quê? Eu concordo que o pacto tem que ser prévio o suficiente para ele ter acesso ao conhecimento da regra. Sim, claro. A culpa é quando o CARF queria exigir que o pacto fosse prévio ao exercício. Não, aí não precisa. Ninguém consegue assinar prévio ao exercício. O problema é que não tem uma normatização do que é prévio. Quando eu falei em dezembro, 16 de dezembro, eu acho que nenhum conselheiro do CARF diria que pode ser feito 16 de dezembro. Sim. Aí tudo agora bem. Também, aí fala, não, foi feito... Assim, abril já não vale. Não, foi feito em janeiro. Vamos lá. Do ano anterior. Entendeu? Foi feito em dezembro. Ou foi feito em janeiro. Foi feito em dezembro, aí não tem dúvida. Mas foi feito em janeiro. Pô, eu aceito. Fevereiro, eu aceito também. Março, eu aceito. Abril, aí você olha, pô, abril, quando de abril? Aí maio, junho, vai ter uma hora que vai ser zona cinzenta para mim, para você, para qualquer pessoa. Só que o problema é que aí a lei não disse o que era pacto. Não diz o que é. Por isso e que aí eu tenho que interpretar de uma forma positiva. E aí a minha interpretação positiva, eu digo, legalista, é que ele tem que ser prévio ao pagamento. Assinei antes de pagar. Então se você pagou, aí eu acho um absurdo, você sabe, porque se você pagou em dezembro, você pode assinar. Se você pagou 18 de dezembro, como a empresa fez, pode assinar 16? Não, mas o problema é o seguinte, eu posso não concordar, mas a lei não disse o que era pacto prévio. Não, Ana, mas aí é a lógica da lei. Interpretar contrário. Não, mas a lógica da lei é o seguinte, é muito simples para mim. Eu, como empregado, tenho que saber o que é que eu preciso fazer para receber aquela remuneração. Se a regra é fechada dia 16 de dezembro, eu nunca soube o que eu teria que fazer e que eu fiz sem saber e que eles me pagaram a remuneração. Isso é fraude, isso não é PLR. Eles fizeram a conta de chegada para pagar um salário. Então, não pode ser assim, de ser só pago antes. Não, mas você está pegando dois problemas juntos. Pacto prévio e mecanismos de aferição para dizer o que é o cumprimento do chamado... Não. Então, o que eu falo é pacto prévio mesmo, porque se você não tem um pacto prévio, os empregados não sabem dessas regras prévias. Então, eles não sabem o que eles têm que fazer. Aí chegam em dezembro, 16 de dezembro, e falam, o que você teria que fazer esse ano é o que você já fez, viu? Toma um salário aqui para você. Isso é pagamento disfarçado de 14º salário. Isso agora, não é PLR. Os problemas, né? A gente tem um outro problema na PLR, que é a máfia do sindicato, o fato de você notificar o sindicato, não conseguir trazer ele para fazer a discussão. Então, assim, a PLR é um instituto que ou ele cai em desuso da forma que ele vem sendo tributado, ou simplesmente ele tem que ser melhorado. A medida provisória 905 tentou aclarar, a meu ver, ela veio com caráter interpretativo, mas caiu pela medida 905. Caiu. Não sabemos o que é pacto prévio até hoje.
talvez a gente vai morrer sem saber o que saber. Mas eu acho o seguinte, eu acho que o APLR, depois da reforma trabalhista, onde o prêmio passou a ser permitido, eu mesmo, se fosse empresário, esqueci a APLR. Eu pagava agora a premiação. E não pagava para todo mundo, não discutia com o sindicato, pagava só para os meus diretores e gerentes uma premiação. O problema que eu vejo no prêmio é que no CARF está começando a solidificar uma jurisprudência dizendo que o prêmio ele não pode ser combinado nem acordado. Ele tem que ser de surpresa e ele não pode ter regras. Então, acaba que eu não sei se o prêmio vai atender alguns setores, como, por exemplo, o setor de montadoras de veículos, os setores que trabalham mesmo com chão de fábrica. Então, eu acredito que o prêmio, por melhor que ele seja, ele ainda não atende essa parcela da economia. A gente nem sabe, porque o prêmio tentaram regulamentar agora também, né? Tentaram regulamentar o prêmio no Verde e Amarelo, na MP... Na mesma. Na 905. 905 era Verde e Amarelo. Não, e também não caiu, né? Então o prêmio tinha lá dizendo que tinha que fazer, tinha que ter regras, tinha que ter pagamento 2 vezes só no ano. Ou seja, ninguém sabe o que é prêmio, né? E o pior de prêmio, não. E o pior... E abonos, o que é abonos? Que, na mesma inciso do prêmio, fala prêmios e abonos não integram a remuneração nem o salário de contribuição. O que é abono? Se alguém me explicar o que é abono, eu fico muito grato. Porque está dizendo na lei, abono não integra, na linha Z do parágrafo 9º da Lei 8.602/91, tem lá dizendo, sobre abonos não incide a contribuição previdenciária. Eu quero dizer que lá no CARF a gente tem jurisprudência pacífica para abono único. O que é abono? Não sei, mas se ele for único... É mais ou menos assim. Pode ser para qualquer coisa. Eu não sei o que é, mas se ele acontecer uma única vez, ele for único, pode pagar. Ah, mas peraí, aí não é bônus, é abono. E na legislação fala abonos. Bem, mas é isso, é complicado, não tem jeito. Aí vem o empresário, quer pagar alguma coisa, pelo menos aí, na pior das hipóteses, uma linha de defesa. Qualquer coisa que ele pagar, ele vai dizer, foi um abono. Qualquer coisa vai encaixar com você. Abono, para mim, a tradução de abono é parcela. Desde que seja único. Não, mas o único para você do CARF, mas para a lei não. A lei fala de abonos, não fala abono em parcela única, ou seja, aí seria ajuda de custo. A ajuda de custo paga em parcela única, não incide contribuição previdenciária. Só que havia a reforma trabalhista e criou a ajuda de custo, né, mesmo que habitual, não integra o salário de contribuição. Eu não sei também o que é ajuda de custo habitual que não integra o salário de contribuição. Ou seja, eu posso pagar aluguel do meu empregado todo mês. Isso não vai incidir contribuição previdenciária porque é uma ajuda de custo? Está na legislação. Aparentemente, sim. Se eu mudei o empregado... Absurdas, né, Ivan? Vou te contar aqui uma que me deixou muito, muito surpresa uma vez, que foi assim, quando o auditor tributou o aluguel de uma cancha de futebol que ficava do lado da empresa. Eu sei que você vai me dizer que tudo bem, era uma benesse que estava sendo paga pela empresa, né? Mas foi muito engraçado porque, nesse caso, ele fez por arbitramento alto, né? E aí o contribuinte pediu, na impugnação, que ele jogasse o valor para cada um dos empregados. E ele fez no alto o lançamento substitutivo. Então, eu quero contar, o pessoal tem que saber que a gente julga umas coisas assim diferentes também, né? Então, por exemplo... toda benesse ela vai ser considerada também como uma forma indireta de pagamento. Mas daí não é demais? Ou você acha que a legislação trouxe assim e tem que ser assim? Não, eu acho que, assim, é porque aí que vai o problema de nós como auditores fiscais e como representantes do Estado. Se você deixar isso para um auditor decidir, um lança e outro não lança, um lança e outro não lança. Eu não vou lançar com que critério? Com que eu olhei para a empresa e falei, pô, eu não vou lançar, coitadinho de você. Ou seja, o ideal é que esteja a padronização, que tenha a padronização. Então, se deu um benefício, por exemplo, vou dar aquele exemplo de um lançamento que eu fiz. Por exemplo, pô, que chato. A empresa, todo mês, quando acabava, a empresa de produtos, biscoitos e não sei o que, não era cesta básica. Né? Não era biscoito de chocolate, essas coisas assim, né? Então, a empresa, todo final do mês, além de pagar o salário, no contra-cheque dele tinha um ticketzinho onde ele destacava, ia no almoxarifado e ganhava a cesta de produtos da empresa. Cheia de biscoitos, refrigerantes e sucos e coisas que não eram não é alimento de cesta básica, né? E na época não tinha nem a questão da alimentação in natura, foi muito tempo atrás, né? Aí eu cheguei, não, isso aqui tem natureza salarial, não é uma alimentação do PAT, né? Não é a questão do PAT. E não era a cesta básica também, ou seja, o PAT não previa isso, né? Hoje eu já não lançaria, porque não precisa mais de PAT, ou seja, já tem outra legislação. Aí eu fui lá e tributei. Eu disse que aquilo ali,
que tinha um valor de R$ 150 hoje, R$ 200 por mês, se você multiplicar por 2 mil empregados, isso dava um alto grande. Né? E aí a gente considerou como base de cálculo de contribuição. E o débito não caiu. Não caiu. No administrativo ele não caiu, ele foi mantido. Né? Porque você vai dizer o quê? Poxa, ele está dando alimentação, ele está dizendo exatamente na norma, e na CLT falava exatamente que a alimentação constitui remuneração na época, na legislação da época, da reforma trabalhista. A gente vai e lança. Né? Outro exemplo aqui que eu quero dar para você. Pô, a empresa dá carro para o empregado. É muito comum a gente fazer isso. A gente faz a distinção do veículo que usa para o trabalho ou do veículo que usa pelo trabalho. Ou seja, na política de veículos da empresa, a empresa grande, eu sempre peço, quando vou em uma empresa grande, me dê sua política de veículos. Aí ele bota lá, todo gerente tem direito a um Corolla. Todo diretor tem direito a um Pajero. Porque, em função do cargo que ele ocupa, ele vai ter direito àquele carro. Eu considero isso parcela salarial. E até hoje não mudo de opinião. Para mim, isso é salário e deve ser tributado como salário que é, já que é um benefício que ele tem em função do cargo que ele ocupa. Então eu vou lá e tributo como salário. Mas, Ivan, como é que você tributa isso como salário? Você joga o valor do carro? Depende, mas eu vou tributar. Eu geralmente pego, se o carro estiver no nome da empresa, eu pego o valor contábil da depreciação. Que eu mais gostei? Como é que eu vou fazer? Não sei, mas eu vou tributar. Eu vou tributar, não sei, porque depende do caso, claro. O negócio é tributar. Você já sabe que aquilo é base. Agora, como é que você vai tributar? Depende do caso concreto. Vamos dizer que o carro esteja no nome da empresa. Se o carro estiver no nome da empresa, você tributa por mês a depreciação do veículo. Exemplo, o carro custou 120 mil. O veículo, contabilmente, regra contábil, dura 5 anos. Então, ficticiamente, para a contabilidade, um veículo acaba em 5 anos. Então, você vai pegar o veículo de 120 mil e dividir por 60 meses, que são 5 anos. 6 vezes 12, 5 vezes 12, 60. Aí vai dizer que esse carro equivale a R$ 2.000 salário por mês do empregado. De forma que, quando alcançar 120 meses, o carro, 60 meses, o carro terá sido gasto, todos os 120 mil usados para comprar o carro já foram gastos. Então, aí a gente considera isso por mês do empregado. Ah, não, mas a empresa deu o carro para o empregado e botou no nome dele. Então, no momento que deu, eu tributo 120 mil. Do mesmo modo que também, se for um carro alugado, você vai jogar a parcela da locação mensal. Sim, se for alugado, eu vou logo jogar. Aí eu estou dizendo assim, quando eu falo vou tributar, agora tem que ver como, é porque vai depender de como esse carro seja, qual foi o contrato que está ali com o carro. Mas que vai ser tributado, vai. Nesse caso de carro para diretoria, eu concordo com você. Apesar de que eu já votei diferente, já tive alguns casos concretos específicos, eu já votei diferente. Mas, assim, até entendo. Agora, por exemplo, a questão do plano de saúde que você falou, eu concordo que a legislação ela fala que tem que ser para todos, mas daí eu já não acho que tem que ser o mesmo plano. Né? Falava, né? Agora não fala mais. Falava. Eu acho que tem que ser o mesmo plano. Da legislação, por exemplo, eu não acho. Eu já acho que ali ele fala o seguinte, tem que ser para todos, mas os planos, se tiverem critérios objetivos e não subjetivos, eu entendo que eles podem ser diferentes. Eu entendo que pode ser diferente também, desde que ele dê a opção para cada empregado poder escolher qualquer um dos planos. Aí ele está extensivo a todos. No momento que eu chego e falo, olha, peão, você vai receber um Apvida, né? O plano Apvida, do mais básico de todos, que custa R$30. Gerente, então você só vai ficar, peão, você só vai ficar em enfermaria, né? Não vai ter direito a medicamento, não vai ter direito a nada. Sua cobertura é essa. Diretor, isso no passado, tá? Porque hoje eu não estou nem mais aí para isso, porque hoje a lei mudou. Né? Então, em relação, referente aos lançamentos passados. Vai falar, diretor, você vai ter o hospital Albert Einstein, vai ter o melhor plano de todos. Aí a legislação era muito clara, que falava que a cobertura tem que ser extensível à totalidade dos empregados e dirigentes da empresa. Se você entender que a cobertura do Apvida é extensível ao diretor, tá legal, porque lá é mesmo. Agora, se você entender que a cobertura do plano Sul América Master Top 1000 do diretor, ele é extensível ao peão, eu não consigo enxergar isso. Então, na verdade, eu cobrava o plano que tinha uma cobertura maior. Porque o plano que tinha cobertura maior não era extensível a todos. Esse era meu raciocínio, de acordo com o que está na lei. E de acordo com a lógica do social. Eu não acho justo que você dê para o diretor um plano Mega Master sem dar a opção do seu peão ter acesso a esse plano. Se a questão é só financeira e fática, que é o que eu faria se tivesse empresa, eu diria, tem esses 3 planos. O plano Apvida eu desconto 0.
O plano do diretor, eu desconto R$ 200 por vida. Eu já excluí um peão, por uma questão fática, não por uma questão de exclusão. Então, eu orientava os meus alunos a dizer o seguinte: se você vai fazer plano diferenciado e não quiser ter risco, diga que todos podem ter todos, bota no regulamento da empresa. Qualquer pessoa pode optar. E você vai desnivelar a pessoa pelo desconto. O diretor vai pagar R$ 200, R$ 300 por vida e vai achar que é um baita de um benefício. E o peão não vai pagar, e mesmo assim você está cumprindo a regra de acessibilidade. Essa era o bizu, vamos dizer assim, que eu dava na organização da folha de pagamento. Isso aí é planejamento previdenciário. E eu acho assim, qualquer pessoa que vai fazer o planejamento previdenciário, independentemente da minha opinião ou da sua opinião, tem que ter a visão do fisco. Porque você vai se planejar de maneira previdenciária para saber o fim. Se você tem a visão do fisco e o fisco pensa dessa maneira, eu vou me planejar com base nisso. Não quer dizer que eu vou seguir o que o fisco pensa, mas eu vou saber. Né? Eu resolveria diversos problemas da PLR analisando como o fisco pensa. Exatamente. Hoje, eu diria isso assim, eu falo isso sempre em aula, inclusive, falo, vocês podem evitar o problema, por exemplo, a questão do sindicato, né? O CARF já tem uma posição sobre a falta do sindicato, entrar com ação, fazer o sindicato vir. Não dá para ficar dormindo em berço esplêndido também e depois só reclamar que não deu certo. Não deu certo, exatamente. Você tem que documentar que o sindicato foi omisso, documentar o sindicato foi omisso, eu tentei. Aí você documenta e vai. Agora, as empresas acabam, por não conhecer a visão do fisco, acabam fazendo de qualquer jeito e depois leva a porrada do fisco e aí cai no CARF, onde a Ana Paula pensa de um jeito, o outro pensa de outro jeito, aí vai para o judiciário. E o pior de tudo, quando o processo é muito complexo mesmo. Eu acabei de fazer um auto de 170 milhões. Quando o processo é muito complexo mesmo, acaba que ninguém entende ele. E quando a pessoa não entende o processo, Ana, fala a verdade, você consegue derrubar um processo que você não entendeu, fica mais difícil, não? Um processo de 170 milhões. Você está viajando naquele processo, não conseguiu entender nada. A sua tendência é de manter. Sim. A sua tendência é de manter, porque se você não está entendendo aquele negócio, você vai derrubar 170 milhões sem saber se está... de infração sem fundamento, né? Sim, se você não está entendendo. Então, às vezes, o advogado que pegou a causa para defender não entendeu. Aí complicou mais ainda o processo. O julgador está lendo, não conseguiu entender porque o advogado não explicou. Aí depois isso aí tudo vai para o judiciário, sem ninguém entender nada. E às vezes o processo, quando volta para mim para matar uma diligência, eu vou ver o processo que eu fiz. De tão confuso que é, eu demoro uns 4, 5 dias para começar a entender de novo o que eu fiz. Porque eu já me esqueci tudo e não consigo mais entender o que eu fiz. E eu mesmo demoro 4 dias lendo o processo todo para poder me ambientar no que eu fiz. Então é muito complexo. Sim. É por isso que, mas tem autos de infração, tem que elogiar aqui, né? Tem auditores que têm feito autos de infração muito bem detalhados, perde muito tempo, mas é já para isso, né? Sim, porque, sim, assim, claro. É uma legislação complexa, e se você não conseguir compreender exatamente isso, o raciocínio de quem está tributando, ou fazendo auto, lá na frente vai ser um desastre, né? Isso sem contar que a gente tem um problema muito grave na contribuição previdenciária, que é o fato das turmas, muitas vezes ordinárias, julgarem nulidade, sem explicar nenhum motivo da nulidade, né? Ou confundindo as questões ali do PAF com a contribuição previdenciária e nulidade, acaba sendo tudo nulo, você não sabe nem por quê. Aí chega para a gente na Câmara Superior, você não vê nulidade nenhuma no processo, mas sobe para dizer se ela é material ou formal e você não entendeu nem porque era nulo, mas aí não pode mais porque só subiu a natureza, né? Esse é um problema que a gente enfrenta grave lá também, na Câmara Superior. O processo não tem nulidade, mas aí o recurso só foi instruído para a natureza e você só abre a possibilidade de discutir qual é a natureza, quando na verdade não tinha nulidade nenhuma no auto de infração. Isso é uma coisa que a gente tem trabalhado bastante lá também. Aí bate para o ímpar para decidir, bate para o ímpar, Papai do Céu mandou dizer. É um absurdo, né? Mas tem de tudo, né? Esse é um problema também. Esse talvez seja o problema da época em que o tribunal ele tinha uma troca muito grande de conselheiros, né? O bacana agora que tem uma questão mais perene da permanência é o fato de que você vai construindo jurisprudência e corrigindo alguns processos também, corrigindo a parte processual e conseguindo levar o processo mais à frente com um pouco mais de qualidade também. Acho que isso a gente tem que elogiar, que a administração do CARF tenha aí se esmerado nessas questões de manter uma certa ordem processual. E isso ajuda vocês vão começar a pegar muito o que a gente está fazendo, né, de riscos ocupacionais, dos autos de riscos ocupacionais. Benzendo, os autos de benzeno, você expulsar qualquer ruído. A questão do CEP de ruído já chegou.
também. De benzeno vai dar uma confusão danada, mas vai chegar aí e vai bater aí daqui a pouco, né? Vai. Eu fiz agora mesmo de 170 milhões, já foi basicamente benzeno. Todo de benzeno? Basicamente. Bacana. Basicamente, benzeno, butadieno, mas basicamente benzeno. Se não fosse benzeno, era butadieno. Ruído foram pouquíssimos casos. Pouquíssimos. Eu A peguei maioria é no benzeno. CARF de readequação por causa da jurisprudência, né? Da questão do ruído, e daí pegou muito para a gente. São processos mais novos, né? A gente quase não julga processo novo, mas tem muito processo desse do ruído, 2016, 2017, subindo para a gente. Então foi interessante, assim, processos mais rápidos. A gente fez um FAP também, né? Que é aquela operação que, não sei se você conhece o termo FAP. FAP, né? Do fator acentuado de prevenção, não. FAP é fiscalização de alta performance. Fiscalização de alta performance, né? Que, na verdade, a gente faz apertando o botão, cruza sistema e faz um monte de vezes. A gente fez em posto de gasolina, né? Saiu no jornal, saiu na mídia. Todos os postos de gasolina foram fiscalizados por conta do benzeno, né? Então, isso vai chegar uma hora no CARF, vamos dizer, o benzeno e posto de gasolina deve mesmo incidir contribuição, ou seja, deve ter um adicional de alíquota de 6%, né? Pô, se o pessoal do posto de gasolina está indo no INSS e o manual de aposentadoria especial está dizendo que ele tem direito à aposentadoria especial, se tiver contato com benzeno, e no posto de gasolina é indubitável que tem benzeno, por que eu não posso cobrar os 6%? Se ele é para fins de benefício, tem que ser para base de custeio também. Não dá para defender que a coisa deve ser para benefício, mas não pode ser tributado, ou seja, tem alguma coisa que está destoando, como a mesma lógica do ruído acima de 85 decibéis A. Sim. E há um desrespeito geral, né, no posto de gasolina ali. E, além de tudo, a gente tem um problema seríssimo de questões trabalhistas em posto de gasolina. Então, eu acho que essa operação ela veio para somar, na verdade, e, assim, a gente tem que entender o poder educativo do Estado também, né? Nessa parte, quando você fiscaliza, você está trazendo uma maior conformidade para as questões de segurança e saúde também. Então, eu acho que foi importante, independente daqui de posicionamento que a gente às vezes discorda, essa questão dos postos, eu acho que foi muito importante para a sociedade como um todo, porque havia um total descaso nos postos, né? Existe até algumas pesquisas sobre questões de segurança, não só a segurança do trabalho, a própria segurança do cliente, que era uma coisa muito largada, né? Muita questão assim do jeitinho brasileiro, aquela questão da vigilância, às vezes passava um pouco desapercebida. Essa questão foi bem falada também. Ivan, antes da gente deixa eu fazer uma propaganda para o pessoal. A gente ia ter sorteio do seu livro. Fizemos até propaganda, pessoal. Isso. Printa a tela, vamos lá, né? Printa a tela, eu e o professor Ivan, marca aí, @ieprev, @Ivan Kertzmann. Quem não sabe escrever o nome do professor aqui, já colocamos ali nos comentários, né? E professora Ponta Ana Paula Fernandes. Tem que marcar nós três, que daí no final eu vou fazer o sorteio do livro. Esse livro nem eu ganhei, vou fazer um chororô aqui, porque antes eu ganhava, sabe, gente? Eu comprei, que eu não ganhei esse livro por causa da pandemia. Vai ganhar. Ah, não, já comprou, né? Vai ganhar autógrafo, então. Eu vou ganhar autógrafo. O problema é a gente se encontrar com o livro agora, né? Não, mas olha só. Vou mandar minha assinatura para o WhatsApp para você e você cola. Eu vou colar aqui, tá combinado? Não, mas eu comprei porque estava demorando muito para a gente se encontrar. Falei, não, vou comprar de uma vez, porque eu tô na quarentena, tenho que aproveitar para ler os livros que eu gosto, né? E olha só, Ivan, aí eu queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal também a questão dos grandes contribuintes. Acho que são curiosidades que as pessoas têm, né? Como que funciona? Por exemplo, a gente tem aí os contribuintes assim, bilionários, digamos assim, que têm uma movimentação financeira maior, eles também são acompanhados pela Receita de uma forma diferente, né? Há um acompanhamento mais de perto desses contribuintes. Queria que você Como Roberto, assim? Pessoal. Como Roberto? Tipo Roberto, é. Só para ter noção de quem você está falando. Não, estou falando do Ivan. Não, estou falando do Roberto. Peraí, estou tentando me localizar. Bem, aí eu queria que você contasse um pouquinho para o pessoal como é que isso funciona. Tem um acompanhamento mesmo diferenciado dos grandes contribuintes, inclusive um mapeamento da quantidade de contribuições, do volume, e às vezes tem uma queda brusca em um determinado mês e tem um acompanhamento mesmo da pessoa, do fisco, interagir com o representante da empresa. Então, por que aconteceu isso? A Receita, inclusive, Ana, ia ser toda reformulada e reestruturada
agora, no começo do ano, era para ser reformulada, a reestruturação da Receita acabou não saindo, chegou a ser dividido, onde teriam grandes grupos de auditores que iam auditar os grandes contribuintes por setor. Inclusive, Salvador, que é o lugar onde eu fico, ia ficar com a infraestrutura toda do Brasil. Ou seja, só quem fiscalizaria as grandes empresas, ou seja, as 800 maiores empresas ou 1.000 maiores empresas de infraestrutura, iam ficar mapeadas em Salvador, iam ficar sediadas fiscalmente em Salvador. Então, toda a empresa aérea, construção civil, hidroelétrica, elétrica mesmo, as companhias elétricas, né? Saneamento básico, tudo que é infraestrutura ia ficar em Salvador. Aí vai lá, financeiro ia ficar em São Paulo, todos os bancos, administradores de cartão de crédito. Então ia ter uma divisão para que os auditores de grandes empresas fossem especialistas em um determinado setor, dando mais ainda a possibilidade de especialização do trabalho. Era um projeto muito interessante, eu não sei por quê, questões políticas ou questões, não sei, administrativas, fizeram com que essa restauração da Receita não fosse para frente. Mas seria uma coisa bastante interessante para o acompanhamento das grandes empresas, acabou não saindo. Inclusive, eu já estava lotado nessa fiscalização, já tinha planejado, inclusive, algumas ações. E aí, de uma hora para outra, chegou dezembro, assim, perto de chegar em janeiro, onde ia acontecer todas as DEMACs, né? E tem umas delegacias específicas de grandes contribuintes, ainda tem, na estrutura, né? Mas ia ser regionalizado agora. E aí acabou não vingando, mas de qualquer jeito, a Receita sempre tem uma atenção maior para grande contribuinte. Ser pequeno é ótimo, assim, porque você não é fiscalizado pela Receita, é uma empresa muito pequena, ninguém viu. Eu nunca ouvi dizer que um auditor foi na banca de revista fiscalizar. O auditor da Receita não existe. Pode ser auditor municipal, para ver alvará, para ver, né, a fiscalização municipal. Mas o auditor da Receita Federal em uma banca de revista, né, e um vendedor de cachorro que não existe, uma pequena padaria de bairro, não vai, né? Mesmo porque a gente tem um padrão assim, de ideal de fiscalização com limite mínimo de valor. E o limite mínimo de valor de fiscalização dessa é mais do que o faturamento de 3 anos, 5 anos de uma empresa pequena. Então, quando a empresa está pequena, ela consegue viver até com a sonegação basiquinha, aquela que o pessoal está dentro da empresa, sem ser maiores abusos do fisco, isso que eu vejo. Mas quando a empresa cresce um pouco, ela já começa a ser visada. A não ser quando a empresa comete alguns erros na GFIP, né? Ou comete algumas impropriedades, que daí ela vai cair mais por uma... Mas a banca de revista, nem isso tem, né? A banca de revista não vai entregar GFIP, não vai entregar nada, e não, né? E vai, ou seja, quando é muito pequena, nem erro tem a cometer, porque ela não existe no mundo virtual, digamos assim. Ah, entendi, não, tem razão. E, na verdade, isso é que, na verdade, a gente vai falar o seguinte, assim, tem muita gente que fala assim, é difícil ser empresário no Brasil. O difícil de ser empresário no Brasil não é exatamente pagar o tributo, mas talvez até compreender qual é o melhor sistema tributário para você estar, né? E compreender qual é o tributo que você tem que pagar. Acho que é essa a grande dúvida que a gente fica. Eu vou fazer uma live com Priscila e Alex, né? Alex Kehler, a esposa de Alex Kehler. Ele estava assistindo aqui, ele é nosso diretor no IEPS. Isso. Eu vou fazer uma live com ela, eu combinei que o tema seria tributação do advogado e do escritório de advocacia, né? Ou seja, planejamento tributário do escritório e do advogado. Ou seja, é melhor o advogado pagar pelo Simples, ser uma sociedade unipessoal, é melhor ele pagar a contribuição previdenciária tirando pelo labore. Eu duvido que os advogados saibam disso. Não sabem, nem os advogados. Eu faço essa live muito com o Rafael e o Elvio. E é muito bacana que as pessoas não sabem. Inclusive, Ivan, eu já vi advogado por aí falando que o Simples do advogado não tem cota patronal, porque eles se confundem o anexo que eles estão e falam besteira. Então, no anexo 4. No anexo 4 é o anexo da porrada. A alíquota é menor, na verdade, mas paga a cota patronal. É bom, mas não é tão bom. Eu acho que é péssimo, porque tem a questão do prolabore. A questão do prolabore vira uma confusão. Ganhar pouco, né? Porque como você vai mudando a tua alíquota, se você tiver um rendimento um pouco alto para o escritório, também não vale a pena. Acaba sendo um equívoco. É isso, exatamente. Acabou o anexo 4, que foi uma exigência até da OAB na época, sendo uma péssima opção para o advogado. Porque fica com aquela briga do prolabore, e aí depois sai a consulta técnica número 120 da COSIT, e aí vira uma confusão danada. Nós dois discutimos um monte aqui, lembra que você falou que não tinha que ter prolabore, e eu entendo que tinha que ter... Eu entendo que não. Eu sou antifiscal nesse caso.
né? Eu sou antifiscal. Eu entendo que prolabore é opção. Não deveria ter prolabore. Não é opção, que é obrigatório para o administrador. Você que redigiu a consulta DECA 120, então. Foi. Não, foi com base num voto meu. Pronto, acabou a amizade com todo mundo. Tá vendo? Eu estou aqui dizendo que o fisco não pode cobrar, ela está achando que o fisco pode cobrar. A gente não se entende mesmo, viu? Nem quando eu estou contra o fisco, você quer concordar comigo. A gente discorda até quando eu estou a favor do fisco, viu? Como salário e maternidade, né? Que você é a favor do fisco, eu sou contra. É que salário e maternidade você usa o critério da destinação, né? E eu não uso o critério de destinação. Eu uso o critério, na verdade, da isonomia, do tratamento anti-isonômico. Sim. Enquanto só a mulher fica grávida... É um critério extratributário. Ele não serve para mensurar a questão da contraprestação do trabalho. Mas eu entendo. Para mim é uma profissionalidade, e ali, como o Barroso fala, eu já falo há muito tempo, né? Porque, veja bem, minha visão sobre o salário de maternidade, porque ele não deve ser tributado, e não foi tributado, né? Essa eu ganhei no STF. O STF seguiu minha ideia, né? Mas há muito tempo que eu falo isso, e eu era o único que falava da questão do... Pode ver, de anos atrás, de falar... na verdade, a discussão toda do salário de maternidade que girava era salário de maternidade não deve incidir contribuição previdenciária porque não há trabalho. Algumas decisões de Leandro Paus, inclusive, iam nesse sentido, né? Não há trabalho, não deve incidir contribuição previdenciária. Eu cito até no livro. Para mim, isso não significa nada, o fato de não haver trabalho. Então, não haver trabalho... Significa tudo, porque o 195, ele fala que vai recair o fato gerador, é o exercício da atividade remunerada. Remunerada, mas não haver trabalho, você pode... restringe dizendo que tem que ter conta. Isso, não, mas peraí. Você pode... Vou dar um exemplo aqui. Então, você tem que entender que tudo... Férias ao trabalho, nas férias? Não, por isso que também não tem contribuição. Férias gozadas não deve ter contribuição previdenciária. Então, o trabalhador vai ter 11 meses de tempo de contribuição no ano. Um mês não vai ter tempo de contribuição. Como não existe contribuição fictícia, o trabalhador trabalha 12 meses, mas só tem 11 meses de contribuição. Ou seja, o trabalhador... uma questão social para o INSS resolver. O trabalhador vai ter 3 anos a mais de contribuição, então. Ou seja, ao invés de ter 35 anos de contribuição, 40, com essa proposta, ele vai ter que ter 3 anos a mais de contribuição. Né? Eu sou totalmente contrário a isso. Ou seja, qual é o meu pensamento? Meu pensamento segue a linha dos trabalhistas. Alice Monteiro de Barros, Maurício Godinho Delgado. Ou seja, não importa se há trabalho ou não. Importa se aquela parcela integra o contrato de trabalho ou não. As férias, ela só existe porque o trabalhador sem ela não consegue trabalhar. O descanso semanal remunerado só existe porque o trabalhador sem ele não consegue trabalhar. Mas então, o trabalhador pode recolher a contribuição dele sobre isso. Quem não pode... Como facultativo? Durante as férias? Não, porque o salário de contribuição para o trabalhador, ele tem que ser o que... Eu posso até entender, então, estou dando um exemplo aqui de uma saída. Eu posso dizer que para o trabalhador tem critério de destinação, porque para ele vai ter vantagem. Mas para a empresa não é contraprestação. Olha, eu defendo isso com o Sinésio há muitos anos, né? Olha o nome do livro. Eu tenho. Olha eu demorei um tempão para conseguir, porque ele estava esgotado. Olha o subtítulo do livro. Base de cálculo. Não, salário de contribuição, a base de cálculo previdenciário das empresas e dos segurados. Para mim, a mesma base exatamente da empresa é do segurado com a diferença de técnica. Ela é sim, só que eu estou dizendo assim, a solução, não estou dizendo que não é. Estou dizendo assim, a solução, se quer usar essa tua tese, a solução então seria eu dizer que ela é diferente. Porque eu não posso fazer a empresa pagar por algo que não tem contraprestação. Não, na verdade, não tem, mas tem contraprestação. A contraprestação se deu nos 11 meses. E aí, esse mês de férias, porque nem é descanso semanal remunerado, ele trabalha 6 dias, senão você tem que dizer o seguinte, no salário, você pensando a teoria trabalhista do salário, a pessoa que ganha um salário mensal... Que o direito trabalhista ele é um direito ficto, eu tenho direitos fictos no direito do trabalho, que só existem em razão da relação de trabalho. Eu não posso imputar tributariamente algo a mais à empresa, porque o direito do trabalho trouxe outros direitos. Não. É porque, na verdade, o salário de contribuição parte do conceito de remuneração. Ele fala, é a remuneração recebida em umas empresas. Então, a gente tem que ir para o trabalho para saber o que é remuneração. E remuneração... Mas antes disso, lá no artigo constitucional, eu tenho que saber o que é contraprestação do trabalho. Não, mas para o trabalho é o que tem a ver com remuneração. E remuneração é o que integra o contrato de trabalho, independentemente de ter trabalho ou não.
Essa é a minha visão. A visão... Você é meu convidado, eu vou respeitar a sua opinião. Mas não, você não tem. Todo mundo se respeita a opinião. Mas minha visão é diferente, porque, na verdade, não interessa se houve trabalho ou não. Se integrou o contrato de trabalho, vai, porque senão você não teria. Aí você está coerente. Se você está dizendo não tem contribuição sobre as férias, não tem contribuição sobre os dias de salário de paternidade, no descanso semanal remunerado não tem que ter contribuição. Então, do salário mensal da pessoa, por esse raciocínio, você tem que tirar um seteavos ou 2/7, você tem que tirar do salário. Né? Ou seja, se a pessoa ganha 30 mil, por exemplo, só 2.400 deve ser tributado, porque os outros 6 é pelo descanso semanal remunerado. Né? Então, nas horas extras, quando a gente paga horas extras de descanso semanal remunerado, esse descanso semanal remunerado deve estar fora da tributação. Não, é tudo que eu não penso, entendeu? Por que eu não penso isso? Porque eu acho que integra o contrato de trabalho. Seria muito injusto para o trabalhador uma parte da remuneração dele que integra o contrato de trabalho não você está usando o critério da justiça e não o critério da delimitação do fato gerador constitucional. Não, do fato gerador, porque eu entendo que isso é trabalho. Eu entendo que não haver trabalho no descanso remunerado só existe para poder ter trabalho, ou seja, não existe trabalho sem descanso. Da nossa discussão aqui. Ó. Oi? O pessoal está curtindo a nossa discussão aqui. Olha, só existe trabalho com descanso. Se você tira o descanso do trabalho, o trabalho não existe. Porque não tem como uma pessoa fazer trabalho sem descanso. Por isso que o descanso semanal remunerado, as férias, são integradas ao contrato de trabalho e o pagamento daquele valor é remuneratório. Porque sem ele, não existe trabalho. Então, ele integra o contrato de trabalho. Então, essa para mim é muito claro em minha cabeça essa noção. Desde que eu sou da área trabalhista também, então ele me acompanha, talvez, esse ranço da área trabalhista. Eu tenho base de consultoria trabalhista também, mas eu discordo. Porque, na verdade, assim, eu não posso pegar os direitos que são advindos da relação contratual e fazer com que a empresa seja tributada por eles. Justamente porque uma coisa são as relações entre particulares e as obrigações havidas entre elas. E outras é eu vincular a empresa a tributariamente ter obrigações por causa disso, quando o 195, a meu ver, respeitando a tua opinião, ele disse que seria tributável aquelas que se relacionassem com contraprestação. Até porque, se for fora isso, eu passo para a empresa toda a obrigação que teria o Estado com as questões previdenciárias e digo, olha, vamos tributar aqui tudo como contribuição social, até aquela parcela que não é referente à contraprestação do trabalho. Porque eu sou contra, mas eu respeito. Mas aí, chegando no salário maternidade, mesmo entendendo que não há trabalho, e aí você entende que se não há trabalho, salário maternidade também não há trabalho. Por que você acha que deve ser tributado? Não, salário maternidade não deve ser tributado. Não deve ser tributado. Não deve, na minha opinião, não deve ser tributado. É porque você falou que ele devia. Não, perdão. Não deve ser tributado porque não há trabalho. É porque no começo aqui você falou, não, eu acho que deve. Então, mas eu acho que não deve ser tributado, mas não é porque não há trabalho, não. Mas nós temos outra argumentação, não é? Isso. O meu é o seguinte, quando não há trabalho, não me comove. Né? Eu vou na linha de Barroso, quer dizer, Barroso foi na minha linha, na verdade, porque eu falei isso antes que ele, o estudo da Previdenciária é pouco antes que ele. Então, assim, o que Barroso falou coincide com o que eu falei no passado, e sempre falei. Que, na verdade, o que faz com que o salário maternidade não deva ser tributado é porque é inconstitucional. Quando você fala expressamente na lei, né, não incide contribuição previdenciária sobre os benefícios da Previdência Social, exceto o salário de maternidade, ou seja, impõe a tributação do salário de maternidade, a linha A do parágrafo 9º do artigo 28 da Lei 8.212 de 91, você está impondo uma tributação que é exclusiva para a mulher, né? Ou quase exclusiva para a mulher, predominantemente para a mulher. Claro que tem salário de maternidade, caso de isolação para homem, mas é exceção da exceção da exceção da exceção. Ou da morte da mãe no parto, também é exceção da exceção da exceção da exceção. Então, eu vou dar um exemplo aqui caseiro. Só deixar um comentário, só para exemplificar. Eu até entendo, só para entender por que no dia, no grupo, eu comentei assim, até acho que o salário de maternidade tem que ser tributado. Por quê? Porque se ele for sair do CNIS da mulher, dentro da minha discussão de que ele não é contraprestação do trabalho, ele prejudica ela. Então, aí o motivo que eu acho que ele tem que ser tributado é pelo critério inverso, mas é o critério da destinação do CNIS. Mas não significa que eu concorde com o teu argumento, e aí eu acho o seguinte, se ele não for tributado, porque ele não tem contraprestação, voltando a esse exemplo, ele teria que sair do CNIS também, concorda? Que é o argumento que eu defendo.
Defendo cálculo Não, porque o auxílio-doença também não é tributado, o auxílio-doença também não é, porque de natureza de previdência, e ele entra no CNIS, se for entre de atividades. Não, mas daí temos uma outra situação, né? Aí a gente tem uma situação específica previdenciária que traz essa previsão. Mas é benefício de qualquer jeito. Ele antes tinha que estar entre... Se ele entra como benefício, ele segue esse mesmo padrão na minha lógica. É porque não tinha previsão para ele, porque previa a tributação. Então aí a gente entra num vazio jurídico que deve ser regulamentado. Eu acho que não tem, feriria totalmente a isonomia. Como eu dou direito ao empresário de depois fazer a compensação do que ele paga, ele tem que ser tributado. Mas veja bem, qual é o meu argumento, na verdade? Meu argumento é o seguinte: uma mulher sofre discriminação hoje no mercado de trabalho. Na minha visão, ainda sofre. Sofreu muito mais, sofreu, está diminuindo, sim. Mas ela sofre discriminação. E um dos maiores pontos discriminatórios da mulher no mercado de trabalho, principalmente no nível social mais elevado, é a gravidez. A gravidez é um fator de discrimínio. Minha mulher foi discriminada dentro da Justiça do Trabalho por causa das gravidez dela. Então, aqui na Bahia, o juiz de trabalho, há pouco tempo atrás, até 10, 8 anos atrás, né, quando ela teve os filhos dela, nossos filhos, né? Filhos dela foi engraçado. Filhos da barriga dela, digamos assim. Né? Porque é dela, com certeza, né? Meu, eu estou sugerindo que é, eu acho que é. Né? Mas dela, com certeza, é. Só vou defender a Mariana, porque são tudo a tua cara, então... Mas quando ela teve os filhos, e a gravidez, o titular que escolheu auxiliar, isso no âmbito do seu trabalho. E ela não foi escolhida 2 vezes. Os juízes falaram, pô, adoro o seu trabalho, mas você está engravidando. Né? Como você está engravidando, eu não vou lhe escolher, porque eu vou ficar 4 meses aqui na vara sozinha. E não vai ter quem substituir, o tribunal não manda auxílio. Ou seja, no ambiente da justiça do trabalho, que é um ambiente que defende o trabalhador, houve discriminação contra um trabalho de uma grávida, e de várias outras, não foi um caso. Imagine na iniciativa privada, eu, gerente de um banco, chegando a Paula, né, para ser contratada para mim, né, para o meu banco, eu vou contratar uma gerente nova, ela novinha aí, deve ter uns 23 anos, né, 24, mais ou menos, no máximo 25 pela cara. Mandar o presente. Eu pergunto, Ana, tudo bem, gostei do seu currículo, você fala 3 línguas estrangeiras, né? Minha cara, você é casada? Não, eu sou recém-casada, casei agora. E você tem filhos? Não, não tenho não. Você quer ter filhos? Aí ela fala, quero ter 2 ou 3 filhos. Aí eu penso logo, 3 filhos, 120 dias. Aí eu entrevisto o João depois, você entra na minha negócio. E aí, João, tudo bem, você quer ter filho? Quero ter 3 filhos. Ah, beleza, João, é você que é escolhido. Porque você está na pegada de trabalho, a outra está na pegada de família. E você, com filho ou não vai se afastar do trabalho. Ou seja, e quando você agrava esse fator, que já é um fator discriminatório, e coloca um custo a mais para o empregador, você está agravando o fator discriminatório. Então, você usar um tributo para agravar o fator discriminatório, para mim, é inconstitucionalidade, na minha cabeça, escancarada. Né? Você está ferindo a isonomia. Então, o tributo não pode agravar um fator de discriminação. Se alguém devia ser tributado quando a mulher ficasse grávida, devia ser o marido. Aí o marido pagava ali, quem contratasse o marido dela pagava uma alíquota mais cara. Aí você vai dizer, não, vou contratar ela, que é mais barato. Então você tinha que equacionar com a tributação e não piorar com a tributação. Por isso que eu sempre achei que fere a isonomia e que é inconstitucional. Não, é um bom argumento. É um argumento extra-tributário, né? Eu não gosto. Não gosto de elemento extra-fiscal. Sou meio contra os elementos extra. Igual os elementos econômicos na Previdência. Mas eu entendo. Entendo seu argumento, venceu, né? O argumento que eu não gosto consagrou-se vencedor no STF, que eu achei um milagre. Agora, o que eu não consigo entender é o de terço, porque, para mim, o terço constitucional, as férias, eu até entendo. Acho que as férias, tudo bem, as férias a gente tem uma relação diferente com férias. Mas o terço é uma ilação, né? O terço é o mais, na minha cabeça, o mais indenizatório possível. Não, indenizatório o quê? Não é nem o gozo das férias, você ainda está dando um plus pelo gozo das férias, entendeu? Isso, é trabalho. Veja bem, indenizatório não é. O terço é inaceitável na minha concepção. Assim, pode até ser que você pense, mas dizer que é indenizatório, eu acho que, na minha concepção, é uma distinção técnica que não está detalhada. Vou explicar por quê. Indenização, para mim, é toda vez que o empregado tem direito a alguma coisa e o empregador vai lá e suprime esse direito e troca esse direito por dinheiro. Então, férias, por exemplo, indenizadas. O empregado tinha direito a tirar 30 dias de férias, o empregador foi lá, suprimiu e usurpou esse direito
não deixou ele tirar porque despediu ele antes, e ele vai trocar o direito por dinheiro. Então, a indenização, no meu conceito pragmático, é troca de direito por dinheiro. Se você for testar isso aí, Ana Paula, em 100% dos casos ele vai funcionar. Toda vez que há troca de direito por dinheiro do empregador, o empregador vai lá e tira o direito do trabalhador e causa um mal para ele, e troca esse direito por dinheiro e indenização. Porque a indenização é reparação de dano. E o dano que o empregador causa ao empregado é a supressão de direito. Um terço de férias não é indenização. Isso não tem dúvida nenhuma. Ou seja, não há nenhum direito suprimido. Ao contrário, há um direito concedido. Então, há um direito pecuniário concedido. Então, isso não pode se enquadrar no conceito de indenização. Não se enquadra também... Olha que eu me considero uma pessoa pragmática, mas eu conceituo diferente de você a questão do indenizatório. É porque indenização é reparação de dano. Sim, indenização é reparação de dano. Qual foi o dano que o empregado causou com o texto de férias, que o empregador causou ao empregado? O problema é que ela tem natureza indenizatória dada por lei, entendeu? Eu entendo lei... diferente, porque daí o que eu estou fazendo? Então não li a lei. Eu estou dizendo que há um direito ficto relacionado ao direito do trabalho, de algo que não foi trabalhado, mas eu estou pagando porque a lei mandou pagar. Então, sim, entregou contra o trabalho. Aí, se você se apegar, não há trabalho, aí eu concordo com você. E você está sendo, concordo com o seu argumento. Assim, não é indenizatório. Para mim, não tem como ser. Indenização é reparação de dano. Aí você tem que perguntar, qual foi o dano que o empregador causou ao empregado com o texto de férias? Se não tem dano, não é indenização. Porque indenização, civilmente, em qualquer lugar, é reparação de dano. E mas aí, para mim... O caráter que se usa quando fala de desoneração da folha, em critério remuneratório e indenizatório, é para dizer o seguinte, muitas vezes eu estou dando... A verba que ela não é remuneratória, ela vem de um critério indenizatório. Não, é erro técnico. É erro técnico grave do STJ, quando chama isso, é erro técnico gravíssimo. Porque indenização só pode tirar do direito civil, que é reparação de dano. Aí o STJ chama tudo de indenização, o que não quer que incida a contribuição. Ele vai lá e diz, é indenização. Indenização de quê, cara? Qual foi o dano que teve? Não teve dano. Eu gostei da sua humildade, tá? Esse é um caráter técnico errado, seu. Errado, mas é errado. Mas é errado mesmo. Eu não estou sendo humilde, não. É questão técnica mesmo. Para mim, é um erro escrachado. Agora, você, para mim, está com um funcionamento mais coerente. Porque se eu digo que não é porque não há trabalho, eu tenho que dizer que sobre as férias também não incide contribuição. Que foi o que levou o STJ em 2013, em fevereiro de 2013, dizer que férias indenizadas não incide, férias gozadas não incide contribuição previdenciária. Porque falou, se um texto de férias não incide, porque não há trabalho, nas férias também não há trabalho. Aí, se tudo que não houver trabalho não incidir, é uma linha de pensamento que você está tendo coerente. Agora, eu não posso dizer que não incide porque não há trabalho aqui, aí já incide porque há trabalho ali, e salário de maternidade que não há trabalho, eu boto para incidir também. Ou seja, virou um argumento técnico absurdo do STJ. O STJ fez uma confusão com o tema que o STF precisa reparar. Porque o STJ decidiu muito mal todas as questões até hoje, para a minha opinião ou fora da minha opinião. Os argumentos utilizados foram péssimos. Né? Bem, eu tenho que dizer que, graças a Deus, eles se equivocaram, então, e não receberam aviso prévio indenizado, porque o aviso prévio indenizado me mataria. E aí, não, o aviso prévio indenizado é absurdo. Eu tenho vários artigos. O nem aceitou a repercussão geral. Aqui, eu tenho, nesse livro mesmo, eu tenho um artigo aqui sobre aviso prévio indenizado, nesse EPD aqui, que foi de Wagner Balera. Tem alguns artigos que eu já fiz de aviso prévio indenizado. Você vê que o cenário é bom aqui para mim, né? O meu cenário... O teu cenário está pronto já, né, para procurar. Para você papo. Mas aviso prévio indenizado por quê? Por que aviso prévio é indenizado? Aí a gente chega naquele relatório, naquela conclusão minha. A troca de direito por dinheiro, vamos lá. Qual era o direito que o empregado tinha? Gozar 30 dias de... gozar 30 dias, não. Ser pré-avisado com, no mínimo, 30 dias de antecedência que seria despedido. Chega o patrão lá, pelo direito potestativo que ele tem de despedir o empregado. No dia... olha para o empregado e fala, você está despedido. Vai embora agora de minha empresa, porque eu não quero mais seu trabalho, nem mais no final do dia de hoje. Ele pode fazer isso? Pode. É direito potestativo dele. Só que o empregado não tinha direito a trabalhar mais 30 dias? Tinha. O empregador foi lá e causou um dano para ele. Disse que ele não ia mais trabalhar os 30 dias. Então ele vai reparar esse dano. Como é que ele vai reparar o dano? Com dinheiro. Então esse dinheiro que está comprando o direito
é indenizatório. Não deve incidir contribuição previdenciária. É uma típica indenização. Eu não tenho dúvida nenhuma que não deve incidir contribuição previdenciária sobre ele, porque é indenização. E aí acertou em Agora, cheio. pior, eu vou te falar, assim, pior foi o CARF, né? Eu vou fazer uma crítica aqui ao posicionamento da Sim, jurisprudência. Eu sou super absurdo. perdida. Pior era o CARF. Já tinha posicionamento do STF dizendo que não receberia, então a gente tinha trânsito em julgado material, embora não estava formal. A gente tem o CPC dizendo que já tem os capítulos da sentença agora, então eu posso ter trânsito em julgado separado dos processos, e o CARF mantendo. Então, o negócio não tinha mais saída, STJ já falou que não cabia, e a gente ficou 2 anos mantendo depois da decisão. E o pior agora, que depois que o aviso prévio indenizado não é mais, quer dizer, indenizado mesmo, não existe contribuição, aí todo mundo fala, sim, mas as repercussões dele, o 13º indenizado sobre o aviso prévio, ah, não, esse o STF não falou nada, então incide contribuição. De onde tiraram isso, pelo amor de Deus? Onde é que tirou que os efeitos do aviso prévio, o que é o 13º indenizado? Para o pessoal entender. Você tem aqui, trabalhou de janeiro a junho, né? Tinha 30 dias de aviso prévio, que era julho. Vamos dizer que ele ganhasse R$ 1.200 por mês, por mês, exatamente. Aí, como ele foi despedido em junho, ele vai receber metade do aviso prévio, metade do 13º. R$ 600 de 13º. O 13º é proporcional, deve incidir contribuição previdenciária, porque ele de fato trabalhou, não tem indenização aí. Ele trabalhou 6 meses e o empregado está quitando o direito dele de receber os 6 meses. Só que se ele tivesse cumprido o aviso prévio, que foi indenizado, ele recebeu R$ 1.200 por esse mês, ele não teria trabalhado só até 30 de junho. Ele teria trabalhado até 30 de julho. E teria mais um dozeavos de 13º. Esse um dozeavos de 13º é indenizado. Porque ele não teve a chance de trabalhar, trocou o direito por dinheiro indenizatório. Aí vem CAF, AGU, Receita, e diz que esse um dozeavos aqui incide contribuição previdenciária porque o STF não julgou. Sim. Caramba, eu estou maluco ou isso é indenizatório claro e absoluto? Claro que é indenizatório. E aí você imagina eu, que sou uma pessoa, eu me considero pragmática, tentando explicar isso numa sessão e ninguém quer nem me ouvir. Falo, gente, mas calma, olha, vamos fazer pela lógica. Não posso nem falar. É absurdo. Mas, assim, não é possível que alguém não entendeu o que eu estou dizendo aqui. Está muito claro que o negócio é indenizatório. E aí chegaram para mim, em um dos processos meus, Ana, voltou um processo para mim, dizendo, divida o que é 13º indenizatório e o que é aviso prévio indenizatório para a gente poder tributar. E diga qual é a parcela que deve ser mantida pelo fisco. Aí eu dividi e disse, a parcela que deve ser mantida pelo fisco é nenhuma, porque ambos são indenizatórios. Escrevi isso e entreguei para o contribuinte. Eu cheguei, não é papel do auditor, o CARF pediu para eu dizer, a DRJ, não foi o CARF, mas a DRJ pediu para eu dizer o que é que eu entendia que era remuneratório. Eu cheguei, olha, não sou julgador, mas para não me furtar a responder o item 3 da diligência, eu vou dizer, em minha opinião, nada, pois ambos são indenizatórios. Mandei lá o processo, ninguém me xingou até hoje, não recebi nenhuma repreensão por ter feito isso, mas entreguei para o contribuinte dessa forma. Imagino. Bem, não é fácil. Bem, Ivan, já estamos no adiantado da hora, né? Passou tão rápido que você acredita que são 10 para 11? Imagine. Mas é gostoso, né? O papo assim que vai fluindo, né? É legal. Temos que marcar mais vezes, inclusive. A gente tem que combinar para tratar assim de alguns outros temas que acabam sempre ficando fora das nossas lives, mas a gente tem que combinar. Deixa eu dar uma olhada aqui, olha, quantas pessoas que a gente está concorrendo aqui o livro. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 que marcaram direitinho. Deixa eu ver se tem mais alguém. Pessoal, se quiserem é agora, corram, tá? 16 pessoas. Opa, peraí, deixa eu clicar para cá também. 16 pessoas. Então, nós temos 16 pessoas concorrendo. Vou dar mais um minutinho para o pessoal. Ivan, vou deixar você dar uma mensagem para o pessoal aqui. Deixa eu só falar aqui um abraço para a Andréa Vicari, diz que você é excelente. A Caterine, a Valdilene falando, olha, que pena que está acabando, né? A Márcia Roqueto falando do debate. Antes disso, eu perdi aqui, mas teve um colega dizendo que estavam amando as nossas discussões aqui. Estávamos discutindo com
todos os nossos argumentos aqui, o pessoal elogiando muito. Só que o comentário trava, não consigo voltar para ver todos os comentários. E quem gostou, compartilha, né? Compartilha na sua timeline, nos grupos, para que mais pessoas possam assistir essa nossa live. Toda vez é assim, né, Ivan? Da outra vez a gente discutiu até sobre a questão do prolabore dos advogados. Foi. E você quer me cobrar prolabore dos advogados, tá vendo? Eu queria te cobrar, é verdade. Eu não. A Gisele, minha sócia, está aqui assistindo. Olha, Gisele, a responsabilidade que o Ivan nos coloca, né? Ele lança esse livro, eu e a Gisele estamos terminando o nosso. Vamos ter que agora fazer aí os complementos aí para falar dos termos, dos tópicos. Mas você já viu que o nosso segue uma linha um pouco diferente mesmo. O nosso é mais custeio, o teu é mais advocacia empresarial também, né? Porque o tema que você trata vai muito para a advocacia também. O nosso é mais custeio, vai desde o básico, a gente vai falar de retenção na pessoa jurídica, terceirização, o nosso vai mais para esse lado. Mas tem espaço, é muito carente esse mercado, muito carente de livro, de curso, de tudo, né? Carente de tudo, né? Mandar um abraço aqui para o Maílson, para a Érica Alessandra. Ó, o pessoal está gostando bastante mesmo. Então vamos lá, Ivan. Deixa eu fazer, antes de encerrar aqui, fazer a propaganda lá da pós. Posso fazer a propaganda de minha pós? Pode fazer propaganda, com certeza. Rapidinho. É só para dizer que a gente lançou, eu saí do SES, né? Recentemente, muito recentemente mesmo, 2 meses. E a gente lançou uma pós-graduação nova, né? Porque eu, na verdade, estava inconformado com os modelos de pós-graduação, que com videoaulas, né? Eu muitas vezes assistia videoaulas antigas, gravadas há algum tempo, e o direito previdenciário muda muito. A gente criou um modelo de pós-graduação ao vivo, né? Com aulas ao vivo e com uma mentoria por WhatsApp. Então, a gente tem um grupo de WhatsApp, quem é da turma aí sabe, eu acho que é Maílson, talvez seja da turma, se esse é o mesmo Maílson que está lá, com uma mentoria mesmo por WhatsApp. E Alex é nosso tutor, né? Alex Keila é meu tutor, imagine que luxo eu tenho. O Alex Keila é tutor da pós-graduação, responde todas as dúvidas de todo mundo, eu também estou lá no grupo respondendo. Então, é um negócio muito legal. Ou seja, a gente buscou, Ana, tirar no ensino à distância, acabar com a distância. Então, eu falo com todos os alunos no WhatsApp privado, dou as boas-vindas para ele, e ele entra em uma comunidade assim, de ensino de um grupo bem interessante de pós-graduação, com aulas ao vivo pelo Zoom, né? Então, é essa propaganda aí que eu queria fazer. Muito bom. Não, vou fazer a minha propaganda também, né? Dizer que nós somos concorrentes, mas sempre com todo respeito. E eu sou professora do Ivan, então eu tenho que dizer que o meu coração ele aí é prévio, mas eu tô com o Ivan há muitos anos, né, Ivan? Então eu não posso falar que... Inclusive nessa pós. Inclusive nessa pós. Sim, e é importante falar, eu acho bacana a gente dizer isso. Tem mercado para todo mundo. A gente concorrente não é, porque eu acho que assim sempre tem um foco diferente, que às vezes interessa mais para o aluno o foco que eu dou aqui, depois para outro aluno interessa mais o foco que o Ivan dá lá, e a gente convive super. E eu tô aí também, né? Eu tô na pós do IEPREV também. Eu sou professora do Ivan. Isso. E sou professora tua já agora, fazendo bastante tempo já, meu Deus, nós já estamos desde a primeira turma, acho que lá em São Luís, né? Então, eu agradeço sempre o carinho também. E acho que vai dar muito certo. Faço muitos votos de sucesso também para o teu instituto. Acho que você até demorou para lançar, e com todo esse conhecimento que você tem, todo esse know-how de livros, então acho que até demorou um pouco, né? Você foi se segurando assim, que você merece coroar todo esse trabalho, todo esse conhecimento com a criação do instituto, tendo uma pós também. Eu acho que vai ser muito bacana. Na verdade, eu estou muito feliz. Eu não esperava ter assim, um resultado tão rápido como eu tive com essa pós. Eu estou dizendo já tive, porque a pós começa dia 29 de setembro, mas eu já estou com um número de alunos assim que eu me surpreendi totalmente. Totalmente. E é merecido, com certeza. Ivan, me dá um número, então. Agora a gente já tem mais algumas pessoas. Nós já estamos com 19 agora. Então, me dá um número de 1 a 19. Suspense. 11. 11. 19, 18, 17. Estou indo ao contrário aqui. 16, 15, 14. Me ajudem que eu posso errar. 13, 12, 11. Ah, olha só. Vamos dizer que é chuncho, mas é a Caterine.
que é a nossa aluna. Oh, que bom. Felicidade. Quer dizer, eu ficaria feliz em dar para qualquer pessoa, mas ela realmente é uma pessoa muito para cima, uma pessoa que está em todas, digamos assim, está sempre com alta astral, eu gosto muito dela. Aqui, já marquei. Me manda um zap aí, Catherine, que eu mando o livro para você. Aqui. Aqui. Já marquei ela aqui como ganhadora. Depois ela já escreve direto para você. Eu nem vou precisar intermediar, né? Porque Pronto. aí ela Já já está no vai zap, é. receber e mandar. Bem, acho que é isso, né? Já estamos no adiantado da hora. Nós temos que descansar também, né? Então, dizer, Ivan, você sabe, nem tenho palavras para dizer, né? Eu não sei por que a gente demora tanto para fazer as lives junto, né? A gente tem que É a combinar mais. segunda só, a segunda que a É gente faz junto segunda aqui só, é no verdade. seu programa. Vou te convidar mais frequentemente para você vir. Mas é que a tua agenda também, vamos combinar, né? Teve uma vez que eu te pedi, você ficou me cozinhando uns 2 meses. Conta para o pessoal como é que é. Pessoal, Nada, sou nada. eu que não convido. Não, não. A minha agenda é confusa no final de semana. Dia de semana a gente é mais tranquilo, tá? E aí, via web é tranquilo. Agora, final de semana realmente Complicado, né? tá meio complicado. Ah, mas que bom. Então, muito obrigada. Agradeço a tua presença em meu nome, em nome do Roberto, em nome do IEPREV. Dizer que é sempre um prazer te receber. Fico muito feliz pelo apoio que você dá para a gente, o apoio para o Congresso. O Congresso não foi bem como a gente gostaria, mas esse ano tem sido difícil para todo mundo, né? A gente teve que fazer do limão uma limonada. Espero que a gente tenha conseguido fazer uma limonada suíça, que a gente vai entregar aí todas as oficinas, todas as palestras para todas as pessoas, mandar o livro em casa. Então, a gente tentou fazer o melhor. Eu quero Vai agradecer ter, o apoio. e vai ter mimo do palestrante? Oi? Vai ter mimo do palestrante? Já estão mandando, você não viu? Já mandei lá para vocês confirmarem endereço para ganharem também um Eu, presente. eu só dou, eu só dou palestra pelo mimo, viu? Não, mas é que a gente mima demais os nossos palestrantes mesmo, olha, todo ano. E você ainda vai participar de 3, né? Você vai ter É, oficina, vai ter 2 palestras, vai ficar legal. muito mimado daí. Mas é isso, pessoal. Quero agradecer a todos que escreveram aqui para a gente. Estou olhando aqui, voltando para o Facebook, lendo os comentários. Meire, Lidiane, né? Alguém que faltou aqui eu fazer a leitura foi pela correria mesmo. Mandar um abraço. Agradecer ao professor Sérgio Jeromes, que também hoje deu um tempinho dele para falar do simulador para vocês. Então, hoje a gente começou com o professor Sérgio, voltamos para essa plataforma. Era para ir para o BeLive não abriu. Fizemos aqui mesmo, mas foi excelente, Ivan. Excelente convite. Ótimo. Obrigada pela tua amizade, pelo teu carinho e ficamos aí até a próxima. Não avisei o Tchau, Cássio. tchau, gente. Espera aí, tem que avisar o Cássio que eu vou sair. Espera aí. Olha como é que eu tô hoje, né? A plataforma travou, só o Cássio consegue encerrar a live. Deixa eu dar um grito aqui para ele. Tadinho, né? E o pior, olha a hora que ele tem que Ele está encerrar. dizendo que está aqui, ele já botou Aí no. tá aqui. É. Cássio, obrigada. Mandar um beijo pro Cássio, que seria da minha vida sem o Cássio e a Lorena, gente. Então, mandar um beijão pro Cássio e pra Lorena. Obrigadão, Cássio. E até amanhã. Pessoal, beijo. Tchau, Ivan. Tchau. Falamos.